Salve, turma boa! Quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Hoje gravando um pouco mais cedo, porque pela noite eu terei aula. Então, vamos gravar os fatos da semana de 27 de setembro a dia 4 de outubro. Considerações iniciais. Sempre eu peço para vocês assistirem às aulas até o fim, dar um like, fazer um comentário, né? Se tem meus endereços para eventualmente quiserem tirar alguma dúvida, que eu analise o seu edital. Muitas vezes os alunos perguntam para mim: professor, qual livro de atualidades é indicado para esse edital, né? Então eu sempre, honestamente, procuro dizer, olha, esse eu fosse você não compraria, né? A gente faz esse... E aproveita a promoção, eu abaixei até mais, porque eu sei das dificuldades das pessoas e, assim, quando a pessoa adquire 3 livros, eu dou um de graça, estou fazendo por R$70 agora, né? Então, paguei 80, ok, a gente faz promoção temporária e tal. Me pede que eu te dou um livro do ano passado, se você já comprou e tal. Eu não estou aqui para ficar prejudicando ninguém, né? A ideia é sempre ajudá-los, porque eu entendo que questões vão complementar. Tem muitos assuntos que são de segunda ordem, que eu não coloco, porque a gente tem que privilegiar aquilo que é mais importante, né? E não dá para ficar 1h30 aqui contando é muita coisa, né? Então, vamos lá, sem mais delongas. Para que você entre em contato comigo, o modo mais simples é o WhatsApp. Que todo mundo tem WhatsApp, se não tem um colega tem, né? E ali, porque por ali eu consigo enviar os livros via PDF, né? Seguir a gente no Instagram, porque lá eu anuncio quando a aula subiu no canal do YouTube. Eu sempre deixo um recado. Eu termino de gravar e gravo assim. É muito louco. Olha, pessoal, subiu a aula, tá no canal do YouTube, tal. E tá lá no meu Instagram, tá? Porque é o único curso que tem aulas semanais neste tempo, com tantos temas aí gratuitos para vocês, aí nacional e internacional, conforme editais municipais, estaduais e federais. Assim como bem como o livro de questões. Até o dia 15 de outubro devo terminar o livro 15, tá? Mas para quem está na iminência de fazer prova, ele já não tem tanto sentido, porque as questões sempre são as mais antigas, né? Um mês antes, 2 meses antes da prova. Semana de 27 a 4 de outubro, eu sempre coloco isso para a sua organização. Vamos para as nacionais. Já saio daqui e tal. Apesar de recorde em 2023, o Brasil tem mais de 40 mil pessoas na fila de doação de órgãos. Mais de 6 mil pessoas realizaram transplantes nesse ano. Rins são os órgãos mais procurados. Esses números são números do Ministério da Saúde, né? No Dia Nacional de Doação de Órgãos, obviamente que toda a repercussão do caso do Faustão, eu espero que o brasileiro se conscientize cada vez mais, né? 92% das pessoas que estão na fila aguardam por um rim. Aí tem os números, né? O Brasil nunca viu tanta doação de órgãos como no primeiro semestre deste ano. Acho que sim, muito impactado pela questão do Faustão, né? 16% a mais do que o ano passado. Então tá aí essa questão importante para a vida das pessoas, né? E aí o médico da Associação Brasileira, sempre eu pego a frase de um especialista aqui na aula, porque eu acho que é importante, né? Nós temos 43% das famílias que recusam a doação, talvez por desconhecimento, talvez por não compreensão de todo o processo de doação e dúvidas que realmente possam ocorrer nessa situação. Para quem espera na fila, um dia já é demais, uma semana é demais, argumentou, né? E porque tem toda a questão do tempo que o órgão sobrevive, né?
pode ser retirado da pessoa, tal. Acho que eu vi o Faustão falando, são 9 órgãos que o corpo humano que a gente consegue doar, né? Estando em bom estado, né? Então, eu, por exemplo, acho que minha corda não pode, né? Então, enfim, tem a questão religiosa, eu entendo perfeitamente, mas eu entendo também que eu acho que a nossa força está no nosso espírito, né? E isso aqui é uma carcaça que vai envelhecendo com o tempo, e que bom envelhecer também, né? Chega de etarismo no Brasil. Eu percebo isso muito na relação, tenho mais de 50, você vai procurar aulas em escolas particulares, eles já te acham um velho doente, né? Eu fico embasbacado, porque é o momento da minha vida onde eu me sinto com mais experiência por conta dos acúmulos de leituras, né? Mas deixa para lá, né? É uma visão aí muito complicada do Brasil. Bom, como não falar disso? Isso é uma questão que a gente tem que... Contraste térmico é El Niño. Especialistas explicam sequência de 9 ciclones no Rio Grande do Sul em 3 meses. Não para de chover, né? Deve ficar acima da média nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, ou seja, já há uma previsão de que não pare de chover, né? Como se formam os ciclones? São formados pelo contraste de temperatura de massa de ar quente e frio que se encontram no Rio Grande do Sul. O ar frio vem da Argentina e do Uruguai, o ar quente e úmido é empurrado do alto do continente para o El Niño. O El Niño está fazendo estrago. E aí, quando encontram a massa de ar quente com a massa de ar frio, um fenômeno físico, né, se dá e geram esses ciclones extratropicais que fazem com que já assim um excesso de chuva associado ao vento, e o vento é devastador. O El Niño, guardem bem isso, o aquecimento das águas do Pacífico, tá? Que mexe demais, e eu digo que o El Niño se alterna com o El Niña, né? Que é ao contrário, é o esfriamento das águas do Pacífico, que impactam demais aí no clima mundial. E assim, já deitei e rolei na internet tentando procurar uma explicação para o El Niño para poder passar para vocês, né? Porque eu não sou meteorologista, né? Dou aula de geografia com muita facilidade, comecei a minha carreira como professor de geografia, mas nem os próprios meteorologistas explicam, eles sabem as características do fenômeno, né? E mais uma vez, uma fala de um especialista, é sempre importante, para não ficar afirmando que é a fala do professor, né? A gente tem que se basear em leituras, né? A não ser quando a gente produz uma pesquisa. Quando eu fiz mestrado, eu podia falar sobre a minha pesquisa, né? É preciso lembrar, lá no final, que a primavera é uma estação de eventos de chuva forte sobre o sul, mesmo sem El Niño. Esse fenômeno ainda vai ganhar força até o fim do ano. As mais recentes análises dos principais centros de monitoramento apontam enfraquecimento apenas no outono de 2024. Então, turma, já estou vendo aquela história lá de, puxa vida, de Santa Catarina, e a gente tendo que se mobilizar para ajudar esse pessoal, enviando roupas, alimentos, porque as pessoas perdem a vida, né, que construíram com esses fenômenos climáticos, que toda a prova de atualidade, eu estou te garantindo, pelo que eu tenho visto, toda a prova de atualidade está caindo uma questão sobre mudança climática. É impressionante. Se são 5 questões, umas, e às vezes tem até 2. Vamos adiante. Bom, e não para, hein? Não para, não para, não para, é todo dia. Esse final de semana já são... Vamos atualizar. A Anistia Internacional critica mortes em ação policial na Bahia. Conforme o levantamento da organização, 86 pessoas morreram em operações policiais no período de 2 meses. O ideal não é morrer, o ideal é prender e reabilitar essa pessoa. É óbvio que eu entendo que se trata de um bandido, isso é até previsto em lei,
numa reação, né, que ele atira no policial, o policial tem que se defender, senão ele morre. Mas já em setembro já são 60 mortes na Bahia. Tanto que nós vamos falar de um plano nacional que o governo anunciou, dando ênfase em especial a esses dois estados, o da Bahia e o do Rio de Janeiro. Tá saindo daqui. Então a coisa está repercutindo lá fora. É impressionante como a cada ano, né, nós temos lá o caso da mãe Bernadette, do Quilombo Pitanga dos Palmares, que foi a mais emblemática ali numa disputa por terra, né? Mas é uma organização criminosa envolvendo tráfico de drogas e armas. A que não chega aqui em São Paulo. É óbvio que se eu estivesse dando aula na Bahia, talvez eu conhecesse melhor a realidade. Mas como a prova não será, você não vai estudar atualidades para a Bahia, e quando tiver uma prova assim, a gente vem aqui e analisa, cada mês é um estado, né? Ora é violência em Roraima do Garimpo, ora já caiu em prova, era a violência das facções no Rio Grande do Norte, e agora o Rio de Janeiro e a Bahia, aí no centro da mídia, no caso da violência entre polícia e facções criminosas. É assustador. Assim, até vi o Caetano Veloso entregando um documento para o Papa, pedindo oração por crianças que morrem de bala perdida, indo para a escola, na porta de sua casa. É um negócio que comove a todos nós, que se eu fosse colocar todo dia, assim como o caso de feminicídio, aqui nas nossas aulas, talvez eu ficasse só falando disso. Rejeitado pelo STF, marco temporal foi aprovado no Congresso. Veja, são poderes diferentes, né? Tese do marco temporal aplicada a partir de 2017 prevê que somente podem ser demarcadas terras ocupadas pelos indígenas no dia 5 de outubro. Aliás, amanhã, 35 anos da Constituição de 88, hein? É bom dar uma olhada nessas efemérides, que são as datas comemorativas, né? Bom, o Senado aprovou, o Lula já disse que vai vetar, né? Por enquanto, vale o entendimento do STF, porque o projeto não virou lei, só ocorre quando o Lula sancionar, tá lá, qual é o entendimento do texto. Como o Lula está aí num período de resguardo pós-operatório, e aí tem todo o trâmite. Se o presidente vetar, os parlamentares podem derrubar o veto, e aí a coisa passa a valer como lei, aí alguém pode provocar o Supremo, como eu falei na aula passada. Aliás, tenho visto aí uma queda nas visualizações. Se você não assistiu a aula passada, nossa, como foi densa a aula passada. Eu saí cansado depois da gravação, porque eu estava tão ansioso para contar tantos fatos importantes. Eu expliquei com muita calma essa história do marco temporal e disse para vocês claramente, é uma novelinha. E estudar atualidades é uma novelinha, é acompanhando esses fatos para não ser surpreendido na hora da prova. Então, o Senado aprovou depois do Supremo ter barrado. Isso tem gerado para analistas o que se diz, o que eles chamam aí de um confronto entre os poderes. Isso é muito perigoso para a democracia brasileira, porque cada um, eles são harmônicos, né, como diz a própria Constituição. Mas quando um começa a interferir no outro, é preciso ter muito diálogo, um entendimento, por uma questão tão séria que pode impactar muito a economia e a vida de muita gente no Brasil. Então vamos acompanhar esse processo para não ser surpreendidos em prova com alguma eventual pegadinha. Gente, eu quis mostrar, eu gosto sempre de trazer esses infográficos, né? Porque foi liberado ali na Bacia Potiguar, você está vendo? Bacia do Foz, Bacia Pará-Paranhão, Bacia de Barreirinhas, Bacia do Ceará e Bacia Potiguar, né? Então conseguiram aí a liberação para explorar a Bacia do Rio Grande do Norte, a Potiguar.
Então vamos aguardar para ver quanto de petróleo tem. Eles estão louquinhos da vida para pegar a do Foz do Amazonas, mas o IBAMA não libera porque isso pode ter impacto ambiental. Então essa é a famosa margem equatorial. Eu fiz questão de colocar a imagem para que você entenda o debate que está ocorrendo entre o Ministério de Minas e Energia e o IBAMA sobre a possível exploração de petróleo aí. É muito louco. É lógico, a gente sabe que o petróleo não é utilizado exclusivamente para geração de combustíveis, né? Aliás, ele tem outras funções muito mais importantes na indústria petroquímica. Todavia, quando se fala em transição energética, é importante que a Petrobras invista também nas energias limpas, não ficar brigando com o IBAMA aí para explorar petróleo, podendo até causar, veja, dois riscos ambientais: aumentando a emissão de gases de efeito estufa e também aí podendo ter eventuais acidentes, né? Bom, STF forma a maioria para condenar. Bom, gente, já foram, pela minha contabilidade até hoje, 8 réus do 8 de janeiro condenados. Eles estão fazendo em plenário virtual, falta a dosimetria. Eu fiquei de trazer isso para vocês, mas achei melhor adiantar, né, que as condenações variam conforme cada juiz de 12 a 17 anos. Agora, o que eu gostaria deste slide que você observasse, né? Sempre quais são os crimes: abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, destruição e deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Se fosse de uma carreira policial, tal, eu ficava muito atento a esse tipo de crime, porque eles podem tentar construir uma historinha. Quem gosta de fazer muito isso é a FGV. Ela constrói uma história fictícia e pede para você aplicar direitos. Eu sei porque eu dou aula de direitos humanos, tenho dois livros sobre direitos humanos, com questões comentadas também. E é assim que funciona. Então, observe bem quais são os crimes que o relator está apontando para o 8 de janeiro. Quantos serão julgados nessa forma? Qual será a pena? Vai depender de caso a caso, e aí é impossível, né? Nós temos 800 mil pessoas no sistema prisional brasileiro. Olhando o bico aqui. Agora estou de H2O, minha irmã me ensinou que é melhor. Bom, tá uma polêmica danada lá no Ceará. Cabos da internet no mar, entenda como a internet chega até você e se há risco de uma ação derrubar a conexão no Brasil. De acordo com a Anatel, na Praia do Futuro, que eu conheço muito, tenho parentes no Ceará, é a primeira praia que eu vou quando eu chego, passam 17 cabos, vou mostrar no mapa para vocês. O local é um ponto estratégico de conexão que liga o país a outras regiões. Olha, o primeiro parágrafo é muito bonitinho, né? Eu achei até legal o texto. Você sabia que a internet do mundo todo é conectada por cabos físicos? Não são satélites nem nuvem, mas cabos de fibra ótica que processam as informações na velocidade da luz? Por isso que ela é tão rápida? E aí o que acontece, né? Lá na última linha. O governo do Ceará anunciou o projeto da usina para transformar água do mar em água potável, afirma que ela aumentará em 12% a oferta de água na região metropolitana de Fortaleza, que é a região mais populosa. Há muito tempo, até me lembro do canal do Trabalhador, lá feito, acho que pelo Ciro Gomes, né, em 100 quilômetros, porque Fortaleza, e a sua região metropolitana, Caucaia e outras cidades ali no seu entorno, é a região que consome muita água. O sertão também, mas o sertão agora com a transposição está minimizando. E aí uma empresa quer dessalinizar a água, assim como é feito em Israel. Acho que mais de 50% da água utilizada em Israel é água do mar, que é dessalinizada. Então consegue tirar o sal e transforma em água potável.
Ocorre que na hora que puxa, suga essa água, mexe com o solo. E as empresas de cabeamento estão afirmando que ao mexer o solo pode romper o cabo. Ora, nada disso aconteceu ainda. Mas como ficou na mídia a semana inteira, olha, tá uma briga, tá uma briga. Eu falei, deixa eu explicar, até para as pessoas entenderem como é que funciona a internet. Isso que está acontecendo entre nós aqui, né? Essa relação. Aqui, olha. Olha o mapinha, como é, tudo isso é cabo submarino, né? Que até, acho que foi ano passado, o Brasil inaugurou um novo cabo ligando a Europa, a Portugal, porque antes a nossa internet passava pelos Estados Unidos para depois chegar na Europa. Agora nós temos aquele cabo vermelho que vai direto para a Europa. E por isso que muita gente dizia, olha, tudo que saia daqui, qualquer coisa que saia daqui, passava pela mão dos americanos, norte-americanos, né? E ali eles tinham acesso a qualquer conversa, desde conversas da Embraer, como do presidente da República, enfim, algo bastante temeroso, não? E agora existe um que liga diretamente para a Europa. Mas eles saem de Fortaleza, por ser uma distância e uma estrutura, aí é todos os estudos feitos aí por pessoas ligadas à Anatel, à questão das marés, que percebem que é um cabo. E é um cabo grosso, bem, não é um negócio fino, porque até na época eu fiquei pensando, deixa eu olhar como é que é, né? E é muito interessante, se você der um Google aí no YouTube, você vai olhar como é que funciona. Gente, isso aí está comovendo todo mundo, né? Agora vi as pessoas mudando de casas. Sem chuva, 8 estados do norte e do nordeste batem recorde de seca dos últimos 40 anos. Isso órgão oficial. Quais são esses estados? Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Pelo El Niño, o aquecimento global. Isso faz com que as pessoas percam a sua casa, percam a sua sobrevivência, porque dependem de alimentos, né? E até mesmo, como eu falei, podem influenciar na Black Friday, né? E eu acho que vou ter que voltar a falar disso, porque, né, um vilarejo no interior do Amazonas chegou a ser totalmente engolido por terras caídas, porque o morro era ocupado por água, a água segurava a terra, na hora que a água desceu o morro junto. E aí já estão desligando aí linha de transmissão de energia, desligaram uma usina, a 4ª maior usina do Brasil, né, por conta desses problemas da seca. Vamos lá para as rápidas. Estiagem do Amazonas deixa Porto completamente seco em Manaus. Embarcações ficam presas e passageiros precisam andar no trajeto do rio. Isso, quando eu peguei a notícia, não tinha saído essa última antes, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu vou ter que voltar a falar, com certeza. A Alemanha bane seita, não é possível que ainda exista na Alemanha neonazista que fica doutrinando crianças, né? E eles invadiram, fecharam, prenderam as pessoas e acabaram com livros. Imagina, fazendo a cabeça de criancinha neonazista. O Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do STF e herdará só 4.889 processos, né? Governo separatista de Nagorno-Karabakh anuncia dissolução. Mais da metade dos habitantes, acho que eu tenho essa notícia no mundo também, já fugiu da Armênia, para a Armênia. Então, uma novelinha que eu já vinha explicando, que o Azerbaijão anexou. E assim, viu uma cena terrível. As pessoas fugiram tão rápido dessa região, que eu falei na aula passada, e quem quiser entender tem que voltar para a aula passada, e é uma questão de prova que já virou questão dos livros, daí a importância de você tê-los em mãos, né? Mostrou uma reportagem das pessoas deixando a roupa no varal. Olha aí os Alpes da Suíça tendo derretimento recorde, né? E perdem aí, apareceram pessoas soterradas que estavam lá
congeladas e perderam 10% dos seus volumes em apenas 2 anos, o que afeta muito o turismo. Minha Casa Minha Vida, quem recebe Bolsa Família ou BPC, né, benefício previdenciário, né, não precisará pagar mais parcelas. A isenção foi publicada aí no Diário Oficial da União na quinta-feira. Então, mais um benefício para aqueles que estão no Minha Casa Minha Vida. Mas tem uma tabela, tá, pessoal? Rússia vê contêineres se acumularem em portos após... Olha, isso é muito evidente do que eu tenho dito em todas as aulas. Se acumularem em portos após comércio com a China crescer 32% esse ano. China emergiu com a maior chave para a sustentação da economia russa após o início da guerra na Ucrânia. Pronto, está aí uma prova concreta de que o comércio entre China e Rússia... Sabe o que acontece? Vem mercadoria da China, esvazia e não tem navio para levar o contêiner de volta para a China. Então, mostrou os portos, a imagem mostrava os portos russos, cheios de contêiner vazio para voltar para a China. Eleição na Eslováquia, Roberto Fico venceu, e ele venceu dizendo que não vai mais enviar armas para a Ucrânia. E a Eslováquia é um membro da OTAN. Lembra que eu falei da aula passada da Polônia. Finalmente, o Congresso dos Estados Unidos aprova o projeto orçamentário que evita lá, existe o chamado shutdown, né, que é uma expressão que paralisa todas as contas públicas se o Congresso não aprova, até porque havia uma polêmica muito grande sobre envio de dinheiros para a Ucrânia, a questão dos migrantes e tal. E aí, por mais 45 dias, o Biden vai ter que negociar com o Congresso para aprovar o orçamento do ano que vem. Turma boa, até nunca faço isso, nunca saio aqui e falo no meio das rapidinhas a intervenção. Alerta geral, isso não cai, despenca em prova, estará em toda a aula minha aqui, de agora em diante, porque estão sendo anunciados agora. Nobel da Medicina, e são 3 o que eles mais perguntam. Medicina, Literatura e Paz. Vai para Kathleen Caricó e Dan Welsnab, por pesquisas que permitiram a criação de vacinas contra a Covid, estudos sobre modificações na base de nucleosídeos, permitiram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro contra a Covid, que é uma transmissão dentro do RNA, transmite as informações do DNA. Tá? Não vamos entrar na especificidade, que se já é um Nobel, já é bem específico. E é aquilo que eu falei, seca no Rio Madeira, parou a usina de Santo Antônio, a 4ª maior, graças a Deus, como chove muito no centro-oeste e no sudeste, e o Brasil tem um sistema interligado de energia, então nós não estamos com risco de apagão por enquanto, né? Inclusive continua a bandeira verde de energia aí. Mas lá em Rondônia eles tiveram que desligar porque não tem água suficiente para movimentar a turbina da energia da usina elétrica de Santo Antônio, a 4ª maior do Brasil. Então não é brincadeira, não é mania do professor, não é psique dele. Se os fatos estão aí, e eu não sou eu que seleciono, quem me seleciona são eles, né? Ah lá, Nagorno-Karabakh deixará de existir e será totalmente incorporada ao Azerbaijão. O governo autônomo armênio reconheceu a derrota, então, completando aquilo que eu falei na aula passada. Quem não assistiu, assiste, comente, deixa um like, me chama no WhatsApp sobre os livros. É a reciprocidade na educação, é nisso que eu acredito. Eu te ajudando e você me ajudando, né? Então, tá aí, a partir de 1º de janeiro não existirá, já se estima que tinha uns 120 mil, já se fala em mais de 80 mil pessoas deixando a região, os armênios, indo em direção à Armênia, criando uma chamada nova crise humanitária no mundo. Já não chega aos 100 milhões de refugiados que o planeta bateu recorde em 2023, mais um problema agora nessa crise entre o Azerbaijão
que a ONU já se pronunciou, a Cruz Vermelha já se pronunciou, a Rússia tem ajudado. Todavia, eu vi uma notícia bem interessante que a Armênia assinou o TPI, o Tratado Penal Internacional, porque acha que a Rússia não está ajudando como deveria. E ao assinar o TPI, significa que se o Putin passar pela Armênia, ele pode ser preso. Foi uma clara... isso é porque eu dou aula de direitos humanos, eu tenho que falar do Estatuto de Roma, de 98 e tal, e quais são os crimes que ali são previstos tal. Mas isso tudo está lá nos livros de direitos humanos, né? Mas uma clara vitória do Azerbaijão, uma região muçulmana, e essa gente da Armênia sofrendo. A aula passada tem lá, tá lá bonitinho, vai vendo com calma, não tem problema, não. Ninguém está pedindo para você ver com pressa, né? A gente gosta de fazer semanal porque aí cria um hábito de você estudar semanalmente atualidades aí, né? Bom, vamos lá. Espanha. Partido vencedor não consegue formar governo e derrota abre caminho a socialistas. Alberto Nunes Feijó venceu as eleições realizadas em junho, não alcançou maioria, sabe que no parlamentarismo sempre é necessário que haja maioria para que o primeiro-ministro assuma, e aí o rei deu autorização para que o Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro, tente formar maioria aí e continuar como primeiro-ministro, o Felipe VI, né? Ele já autorizou o Pedro Sánchez, que apesar de derrotado, se juntar a outros partidos, né? Ele que é de esquerda, poderá conseguir maioria no parlamento e aí continuar governando como primeiro-ministro da Espanha. Tá? Então, um certo impasse eleitoral num país muito importante para nós, né? Enfim, aliás, um país lindo, meu Deus. Como eu tenho saudade das minhas viagens na época das vacas gordas. Eu passei 21 dias, passei 15 dias só em Barcelona, tão linda que é. Um dia sobrar um dinheirinho, depois que você passar no concurso, conheça a Espanha. Crise na América Latina. Imigrantes arriscam a vida na selva colombiana para chegar à fronteira dos Estados Unidos. Mais de 400 mil pessoas atravessaram a região de Darién, que liga a Colômbia ao Panamá. Se você tem que olhar no mapa, é lógico que a América do Sul vai estar ligada à América Central. E o caminho é esse. Eles saem por essa selva, né? E na selva a vida é muito louca, né? O Panamá registrou um movimento recorde de mais de 400 mil imigrantes neste ano até setembro. Mais da metade eram crianças e bebês, muitos são da Venezuela, Equador e Haiti. Então, e aí a travessia pode durar pelo menos 10 dias, são expostos a perigos da selva. Então, além de organizações criminosas, aí abuso sexual. Muitos chegam com fome, desidratados. E nessa semana, o presidente do México, que eles chegam ao México, né, convocou uma reunião com o ministro das Relações Exteriores de 10 países da América Latina para discutir essa crise. Porque todo mundo desemboca no México e aí os Estados Unidos devolvem para o México porque é ali que eles chegam, eles não devolvem. Há uma política feita com a intenção de investir nesses países da América Central, principalmente que estão enviando esses refugiados, mas aí essa crise, né? Porque eles vão procurando os mais diversos caminhos e aí não medem os riscos que correm ao passar por... E não é selva não, é a Amazônia. Imagina você passar com uma criança pela Amazônia durante 10 dias. Né? Gente, aqui um conflito no Mar do Sul da China, que já falei em aula de anos anteriores. E a briga é principalmente pelas Filipinas. Você sabe que todo país tem cerca de 200 milhas, né, da praia ao mar, né,
que pertencem a ele. O Brasil tem lá o que a gente chama de Amazônia Azul, é uma linha do mar onde está principalmente aí o pré-sal, que pertence ao Brasil. E a China tem invadido. Eu quero mostrar claramente por imagens, e as Filipinas estão berrando contra essa invasão de uma região muito importante, porque é mar, mas é chamada de hidrovia. De 1,3 km quadrados é vital para o comércio internacional, com 1/3 do transporte marítimo global no valor de bilhões de dólares a passar todos os anos por ali. Então, lógico, porque é a China exportando, importando, é Japão, é Coreia do Sul, é Vietnã, né? É também o lar de vastas áreas de pescas férteis, do que muitas famílias dependem, e grande parte do seu valor econômico permanece inexplorado. Então, a hidrovia contém com pelo menos 57 bilhões de quilômetros de gás natural e 11 bilhões de barris de petróleo. O que a China tem feito? Ela pega os corais, constrói sobre os corais, eu vou mostrar numa imagem para você, e monta ali base naval, monta ali aeroporto e veja como é que fica. É uma briga antiga, não só com Taiwan, mas também, olha lá o que ela faz. Ela constrói em cima de corais e vai dizendo, olha, isso aqui é território chinês. E que região é essa? Mais um mapinha. Olha aí. Ó. E olha as Filipinas ali. Ou seja, esse South China Sea, é o Mar do Sul da China, onde a China tem estendendo, até porque ela quer ter total controle sobre esse mar, para que o seu comércio, não só a Rota da Seda, que é por terra, para que o seu comércio tenha garantia e segurança. Isso tem criado uma série de atritos, com especialmente as Filipinas. Esse aqui eu consigo até ficar. Uma enchente em Nova York que só foi vista em 1880. 20 centímetros de chuva. Sabe o que a governadora falou? E aí eu quero insistir nisso. Que, eu não vou dominar tudo de atualidades. Ok, eu entendo. Mas esse assunto do climático você tem que tomar. Ela falou, é um novo normal. A governadora de Nova York disse que é um novo normal. Né? E essa coisa que produzida pelo El Niño também, porque em Nova York muita gente mora em casas subterrâneas, para baixo, já vi isso muito em filme, né? E inundou o metrô, desde 1880 que não chove assim em Nova York. Então, mais aí um dado, que agora é chuva, né? No meio do ano eu falava muito sobre seca. O Conselho da ONU aprovou, o Conselho de Segurança, envio de uma força para o Haiti. Temos alertado a crise que o Haiti vive com a briga de gangues. Eles sequestram as pessoas pobres, as gangues, uma gangue sequestra a outra gangue e fica pedindo dinheiro. Bom, a última missão que foi para o Haiti foi de 2017, não foi muito boa. Levou cólera, criou problemas. E aí agora, essa que vai ser liderada pelo Quênia, incluindo Jamaica, Barbados e Bahamas, que são da região, até por conhecer a realidade, o Brasil se negou até a ajudar, os americanos deram 100 milhões de dólares, né? Mas é de natureza policial, não são os capacetes azuis, que são aqueles funcionários da ONU, e sim que vão ficar sob o comando da polícia haitiana. Vamos lembrar que o Haiti vive uma crise desde a morte, do assassinato do presidente, né, Moise, recentemente, e assim como El Salvador, é um dos países mais violentos, e o Equador também, naquela questão eleitoral, então eu citaria e a Venezuela também, né, mas é uma violência política. É importante ter noções, né, desse que é, junto com o Iêmen, aí, o país que vive a pior crise humanitária do mundo, o Iêmen já dando passos de paz, mas o Haiti só acirrando a violência ao ponto da ONU enviar uma missão de paz tentando resolver o problema do Haiti. Não sai daí, para você entender como é que funciona
esses são os livros. Aqui o 10, o 11 e o 12, com os meses a que se referem. Nós estamos aí em outubro, e eu entendo que a maioria dos concursos pedem, 99% pede o último ano de atualidades, então existe o livro 9, que trata da transição de 2022 para 2023, né? Esses são sempre com 100 questões. Essa aqui é uma arte, não tem capa esse livro, essa é uma arte só para eu elucidar aqui. Na verdade é um PDF feito, né? E o último que eu lancei foi até 30 de agosto. E no dia 30 de agosto eu comecei a escrever aí e vou terminar, espero terminar dia 15 de outubro, mais ou menos 45 dias, que eu consigo fazer 2 questões. Esses são os livros com questões inéditas, 50 de Brasil e 50 de mundo, todas comentadas. Cada um tem uma página, não dá para imprimir, fica muito caro. Ah, quero um exemplar só, R$25, uma Heineken. Dá um trabalho de 45 dias fazer. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Como eu faço, Diogo? Manda o WhatsApp para mim. Tá aí, ó. E a gente analisa com você, né? E é uma forma de complementar esse trabalho das aulas teóricas semanais, tá certo? Eu entendo que não adianta ficar só na teoria, não adianta achar que só ler, ficar vendo televisão, você vai entender, porque as provas não são assim, elas têm um caráter mais científico e é necessário que você entenda o estilo das questões. Eu há 20 anos dou aula, sei, 20 não, mais de 15 eu dou aulas para concurso público, mais de 30 eu dou aula, comecei muito cedo, né, na época da faculdade. Manda um WhatsApp, agora está no modo avião, porque eu estou gravando, nessa quarta-feira, 4 de outubro, mas no dia 11 estou aqui de volta. Divulga o Vencendo Concursos, né? Com os endereços, você está vendo pela primeira vez o vídeo. Eu procuro sempre divulgar também aí nos meus canais. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado. Dá um like, comenta, divulga, o que é super importante para a gente. Assista aos anteriores, porque os temas sempre se complementam. E isso só vai criando cada vez mais conteúdo formativo para você. Boa semana, até dia 11 de outubro. Mesmo sendo véspera de feriado, estarei aqui, porque não tem parada. É toda quarta-feira gravando aí, e aí sobe ao longo da semana, conforme a internet nos permite. Um forte abraço, até dia 11. Tchau, tchau. Obrigado.